O Paris Saint-Germain é campeão da Champions League pela primeira vez na sua história. E que final, né? Cara, 5-0 contra o Inter de Milão, que tinha sofrido até chegar à final 11 gols. 11 gols porque tinha sofrido 6 nas semis. Ou seja, na competição inteira até as quartas de final, tinha sofrido 5 gols e agora sofre 5 contra um Paris Saint-Germain dominante do início ao fim. O que o Luiz Henrique fez taticamente contra a Inter de Milão é absurdo. Ele anulou a time da Inter. Ele anulou o meio-campo da Inter, que não apareceu em jogo. O meio-campo é de qualidade. Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, esses caras fizeram uma Champions de relevância. Mas a pressão alta do Luiz Henrique desde o primeiro minuto anulou a possibilidade do meio-campo entrar no jogo. A defesa da Inter, que prezava por ter uma saída de bola pelo chão, tocando bola, não conseguia conectar o meio-campo porque não tinha tempo para isso. O PSG sufocava e ia fazendo isso até o chutão vir. E vinha o chutão para a tentativa de um pivô do Thuram ou do Lautaro Martinez, fazendo com que o PSG conseguisse passar o primeiro tempo inteiro sem sofrer um chute no gol e fazendo 2 gols. Aí entra um time que, além de saber se defender sem a bola, fazendo uma pressão alta, soube atacar quando tinha a bola. E como atacou, né? Cara, primeiro, o Hakimi faz o primeiro gol numa jogada absurda, sensacional. Uma troca de passes precisa, com movimentação de peças. O Doué, que jogava pela ponta direita, vai parar na ponta esquerda, nas costas da linha de defesa da Inter. O Hakimi, que é o lateral direito, vai parar dentro da área. Uma movimentação, a rotação de peças que se manteve durante o jogo, que bagunçou a linha de defesa da Inter e que fazia com que eles conseguissem encontrar espaço onde às vezes nem parecia ter. E quando tinha, aí, meu amigo, o contra-ataque em velocidade puniu. Désiré Doué faz o segundo gol, e gol esse que significava que para ele, com 45 minutos, ele já tinha um gol e uma assistência em final de Champions. O Désiré Doué fez, com isso, o que ninguém havia feito desde o Cristiano Ronaldo em 2014. Um gol e uma assistência em uma final de Champions. E o garoto não iria parar por aí. Que talento para um jogador de 19 anos, né? Faria mais um gol no segundo tempo, deixando bem claro que o Paris Saint-Germain era muito dominante contra a Inter de Milão. O esquema foi completamente bem executado. Taticamente, só existia um time, e era o time do Luiz Henrique. Doué faz o terceiro, vem o quarto, vem o quinto, que Kvaratskhelia, já no lance de velocidade no quarto gol, com a Inter completamente exposta, tentando um milagre que não viria nem passar perto de acontecer, deixa o espaço, o Dembélé recebe a bola, lança profundidade para o Kvaratskhelia fazer o gol dele, que já era para ter feito até alguns lances atrás. Tinha tido 2 oportunidades e parado com finalizações para fora. Agora tinha vencido o Sommer pela 4ª vez. O Sommer, com as atuações recentes em Champions que ele teve. E o quinto viria com o Mayolu, quando basicamente o PSG colocava jovens em campo, mais jovens do que os jovens que são titulares. O Mayolu, de 18 anos, viria fazer o quinto gol. Assim, o reserva, a promessa do futuro. 5-0 Paris Saint-Germain com o gol desse garoto. Dominante do início a fim. Um time que teve um início de campanha na Champions muito aquém do esperado. O Paris Saint-Germain esteve próximo de não se classificar para o mata-mata da Champions. Há 2 rodadas do fim, ele estava fora da zona de classificação. Aí vence o City, emplaca mais uma vitória e se classifica para os playoffs, onde consegue a classificação e de quebra nas oitavas contra um Liverpool, naquele momento grande favorito ao título, também foi dominante, também soube o que fazer, também foi muito bem montado para conseguir a classificação. Passa por mais 2 ingleses, Aston Villa e o Arsenal, ambos com propriedade, jogando futebol ofensivo, criativo, e chega a Inter de Milão contra um time que tinha uma das melhores defesas da competição, a melhor até as quartas, e que tinha tirado um Barcelona que mostrava para o mundo todo naquele momento que era o mais provável a ter o melhor futebol da Europa naquele momento. A Inter despachou. Só que aí o PSG dominou completamente o time italiano. Não existiu time italiano. Muito por conta da disputa fora do gramado. Quando eles se classificaram, eu cheguei a falar que seria a disputa muito dos treinadores. De um Inzaghi que faz e consegue fazer um time consistente, que não passou perto disso, porque foi engolido taticamente pelo outro treinador, o Luiz Henrique. Fora a história que tem emotiva em relação à filha dele,
que inclusive com um ato de muita, assim, sensibilidade da torcida do Paris Saint-Germain ter colocado aquele mosaico do Luiz Henrique comemorando com a filha, como fez anos atrás, quando ganhou a sua primeira Champions, e não teve a oportunidade de fazer agora, quando ganha a sua segunda com o Paris Saint-Germain, pela questão da filha dele ter ido embora cedo demais. Mas ele trabalhou, depois de ter passado pelo que passou, trabalhou para montar um time sensacional, de pressão alta, que sabe se defender sem a bola e que sabe ainda mais jogar quando tem ela, tanto em velocidade quanto em criação. Criou muito, teve mais posse, foi mais preciso, e mesmo se não fosse, dentre as tantas finalizações que teve, que passaram de 15, se não me engano, o Paris Saint-Germain poderia errar várias e ainda assim construir um placar vitorioso, sem sofrer gol e fazendo 5, como nunca antes ninguém tinha feito na final de Champions. O Luiz Henrique organizou o que era um projeto perdido do Paris Saint-Germain. Esse mesmo Paris Saint-Germain montou um trio de ouro para tentar ganhar a Champions. Messi, Neymar e Mbappé. Só em Neymar e Mbappé tinham mais de 400 milhões de euros, 405. Com o Paris Saint-Germain de Luiz Henrique, o time titular na final custou 470 milhões de euros. Sem contar que eles tinham o Messi, que veio de graça em valores com o contrato acabando, mas e bônus? E as luvas pro Messi? Será que foi barato? Esse time já tinha investido 465 no ataque anterior, que chegou à final da Champions, porque o Messi, Neymar e Mbappé nem isso chegou. Mas com Neymar, Mbappé e Di Maria, que custaram 465 milhões os três, o Paris Saint-Germain chegou à final da Champions e perdeu para o Bayern de Munique. E agora na casa do Bayern de Munique, com um time titular 5 milhões de euros apenas mais caro do que esse trio de ataque, o Paris Saint-Germain dominou o adversário e foi campeão pela primeira vez na história. Com um time jovem, que é um time para o presente, para a história do Paris Saint-Germain e para o futuro também. Média de idade inferior a 24 anos. É um time com muito futuro. Futuro que pode ser definido também pelo jogador da partida. Désiré Doué. 19 anos, 2 gols e uma assistência. Absurdo. Com talento, com velocidade, com qualidade, que se inspira no Neymar, que ele já disse que é fã. Pô, tem um lance que ele gira o corpo e dá um toque de calcanhar de letra, que é absurdo. Fora o fator decisivo que ele mostra que tem, a qualidade na criação, a qualidade na distribuição de jogo e na tomada de decisão. Esse moleque tem muito futuro, assim como esse time completamente do Paris Saint-Germain. O que correm Vitinha e João Neves e o que produzem. Pô, o Vitinha é absurdo, cara. No quarto gol, o que o Vitinha faz, a movimentação, a distribuição, ele passa, ele toca e passa, e recebe, acha o passe à frente. Assim, sensacional. No terceiro gol, perdão, gol do Doué. O próprio Doué, Nuno Mendes e Hakimi, os dois têm menos de 25. Os dois com participações importantíssimas a nível de distribuição de gols e assistências. O Hakimi fazendo gol na final. O Nuno Mendes foi importante na campanha inteira. Você tem Donnarumma, que ainda joga por mais 5 anos no mínimo, em altíssimo nível. Para goleiro até mais. Pátio, o Marquinhos, que é o mais experiente, finalmente levantando um título tão esperado, uma final de Champions, para o zagueiro brasileiro que está no projeto desde do início, assim, praticamente, desde 2013 lá, passou por grandes e mais momentos, por muitas contratações, e o trio de ataque com o Doué, com o Dembélé, que assume o protagonismo, chega a marcas absurdas de números de gols e assistências para o que a gente está vendo hoje, foi um dos principais da temporada, e o Kvaratskhelia, que contratado no meio do ano, acaba levando o título de campeão francês, de Copa da França, de Champions League na sua primeira temporada pelo Paris Saint-Germain. E ainda de quebra vai levar o campeonato italiano também, porque ele participou o suficiente no Napoli. Que absurdo de time. E enfim, o projeto do Paris Saint-Germain deu certo de maneira low profile. Invista no certo, invista de maneira correta. E o futebol vai te recompensar. Esse foi o Paris Saint-Germain. Muito obrigado por assistir, tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Tchau.